Empreendedor a todo vapor, número 38. Todos os dias, Thiago Compan traz uma nova entrevista com um empreendedor mostrando que a crise sempre existiu, mas que não fazemos parte dela. Esse é o Empreendedor a todo vapor. Olá, ouvinte do Empreendedor a todo vapor. Eu quero agradecer pela audiência e lembrar que você pode classificar o programa no iTunes. É só dar 5 estrelas e o seu nome constará no próximo eVapor. É fácil, apenas procure por Empreendedor a todo vapor no iTunes e classifique. Eu conto com a sua classificação. Fala pessoal, eu já estou a todo vapor com o nosso convidado de hoje, o Arlindo Armando. Arlindo, você está preparado para decolar? Opa, mais que preparado, Thiago. Primeiro, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui, vamos mandar ver. Perfeito. O Arlindo é fundador da Melhor Que Ontem. Arlindo, aproveita e fala mais um pouco de você. Show de bola. Bom, contando rapidamente, até a gente estava conversando antes um pouquinho aqui, você falou que me conheceu num congresso online onde eu falava sobre marketing digital, e isso foi acho que ano passado, e desde aquela época, enfim, minha vida deu uma virada 360 graus e eu acabei me tornando coach, né, e hoje eu sou coach, escritor e palestrante, e eu mudei completamente do marketing digital para o desenvolvimento pessoal, e hoje o que eu faço é basicamente, eu trabalho com tudo que tem a ver com desenvolvimento pessoal e profissional. Então, coaching, PNL, empreendedorismo, que são temas que eu adoro. E tudo que eu posso contribuir nessas áreas, você sempre vai me ver ali no meio. E me divertindo bastante, ensinando bastante, principalmente aprendendo bastante. Perfeito. E vamos supor que você esteja numa reunião de negócios, num congresso, e alguém chega até você, Arlindo, e pergunta: Arlindo, o que você faz? Como é que você se apresenta e apresenta o que você faz em 10 segundos? Bom, eu sou coach, escritor e palestrante, e através do coaching, da PNL e do empreendedorismo, eu busco e ajudo outras pessoas a criarem e viverem a vida dos seus sonhos. Perfeito. Seria isso que eu diria. Ótimo. E na sua visão, qual o seu ponto a melhorar? Bacana. Eu acho que eu sou muito impulsivo, Thiago. E acho que essa impulsividade vem, na verdade, da ansiedade. Então, por exemplo, praticamente a minha vida toda eu sempre fui meio gordinho, sempre fui acima do peso. Então, vem essa questão de ansiedade. É uma coisa que desde quando eu comecei a trabalhar desenvolvimento pessoal, eu já venho arrumando. Inclusive, no último ano, eu perdi quase 20 quilos. É algo que eu me orgulho muito e continuo perdendo, eliminando, né, esse peso, mudando de vida realmente nessa questão de alimentação. Na questão de finanças também, eu sempre fui muito impulsivo, então às vezes já tive alguns problemas financeiros no passado por essa impulsividade. E assim, é uma coisa que hoje eu sei controlar, não está do jeito que eu quero ainda, eu ainda preciso melhorar esse controle, aprender a controlar isso ainda um pouquinho melhor, mas já é algo que eu posso dizer que eu sei controlar muito bem hoje. E era um problema muito grande. Então, assim, ainda é um ponto a melhorar, porque é algo que eu convivo com isso todos os dias, né? Eu preciso estar atento a essa impulsividade, a essa ansiedade a todo momento, senão eu me perco. Se eu deixar, vai que vai, e aí eu perco o controle de tudo. Mas, enfim, esse é um ponto que eu teria a melhorar. Beleza, e em contrapartida, o seu ponto forte? Meu ponto forte, eu acho que a minha energia é positiva. Que a energia ela pode ser uma energia negativa, pode ser uma energia positiva. Eu acho que um grande ponto forte meu, Thiago, é essa energia positiva. Eu tenho orgulho de falar que em qualquer lugar, seja numa balada ou seja num evento de negócios, de empreendedorismo, em qualquer lugar que eu chegue, eu consigo animar todo mundo que está em volta, eu faço as pessoas rirem. Eu sou muito bobão, no bom sentido, não aquele bobão que fala qualquer coisa, mas aquela... Sabe assim, eu sou muito feliz, eu sou muito animado, eu sou muito pra cima. E eu tenho muito orgulho disso, porque eu adoro fazer as pessoas rirem e enfim, onde eu chego eu consigo levantar o astral. E acho que esse é um grande ponto forte meu. Legal, eu falaria um cara agitador, mas você é o cara que levanta realmente todo mundo, aquele cara que aparece, não, vambora lá, vambora pessoal, vamos fazer aquilo. É o cara agitador nesse sentido, não no sentido pejorativo, né? Não, isso, exatamente, no sentido bom. Eu chegar num lugar, todo mundo se anima, sabe? Todo mundo... E assim, eu tenho orgulho de dizer isso, eu digo de boca cheia, porque é uma coisa que eu me orgulho. Que eu acho que é o seguinte, Thiago, quando a gente chega pra conversar com alguém... e como eu falei, eu dei 2 exemplos bem distintos, mas seja na balada, você vai conversar com qualquer pessoa, ou seja num evento de negócio, ou seja numa reunião, você tem que ir lá e você tem que estar disposto a fazer o dia daquela pessoa melhor. Porque assim como eu, assim como você, a vida já é difícil por si só, né? Você já tem um monte de problemas para lidar, você não sabe quais os problemas que aquela pessoa está passando. Então você tem que chegar lá e aumentar o astral daquela pessoa, fazer, nem que seja por alguns minutos ou alguns segundos,
o dia daquela pessoa melhor. Então eu sou muito adepto disso e eu acho que eu já nasci com um pouquinho disso, já faz um pouco parte de mim, mas eu tento exagerar isso também um pouco, né? Então eu tento aumentar essa energia mais do que ela enfim, ela já é positiva, eu tento tornar ela mais positiva ainda, e quando eu vou conversar com as pessoas, eu tento levantar a energia delas, fazerem elas sorrirem, ficarem felizes, eu ouço atentamente aquilo que elas falam, então isso com certeza é um ponto forte meu, e acho que isso vai muito pro lado da empatia também, né? Sim. Essa coisa de você ouvir a outra pessoa de verdade, você... enfim, esse processo todo eu gosto bastante de elevar o astral das pessoas que estão perto de mim. E qual foi aquele momento que você percebeu que era isso mesmo que você queria fazer? No caso de fundar a Melhor Que Ontem. Você percebeu uma lacuna no mercado? Como é que foi isso? Bom, eu vou contar a minha história de maneira bem rápida. Hoje eu tenho 20 anos, tá? E minha família é uma família de comerciante. Então tem mercado, né? Toda a vida faz mais de 30 anos, os meus avós tinham. Eu nasci nesse mundo, só que eu não gostava, não fazia parte do meu mundo. Eu simplesmente, por qualquer motivo, não gostava. E aí, quando eu tinha 17 anos, eu descobri que dava pra mim trabalhar com internet. E aquilo foi incrível pra mim, porque um amigo já tinha falado de viajar o mundo, etc. E plantou aquela sementinha na minha cabeça. E eu falei, caramba, se eu trabalhar em casa, eu posso viajar, vou poder ganhar meu dinheiro, ter minha família lá no futuro e tudo mais. E vai ser bacana. E aí eu comecei a trabalhar com isso. Começou a funcionar, obviamente eu tô aqui encurtando muito a história, mas começou a funcionar e tudo mais. E aí, quando tava rolando tudo certo, um amigo falou pra mim, Arlindo, você já tem, né, sucesso no empreendedorismo, o pessoal já gosta do seu trabalho, você já ensina o pessoal a trabalhar com marketing digital também, o que te falta é o inglês. Eu falei, é verdade. E aí esse mesmo amigo, que é o Caio Ferreira, ele falou, poxa, vai pra Dublin, na Irlanda, lá é um lugar que eu fui, adorei, você vai gostar bastante. Você vai aprender inglês, vai ser muito bom pra você. Eu falei, beleza, eu vou. Mais ou menos um ano depois dessa conversa, eu embarquei pra Dublin. E lá eu passei pelo pior e melhor momento da minha vida, na minha carreira até hoje. Porque o que aconteceu foi que eu entrei numa espécie de depressão. Eu sempre, acho que por essa energia positiva, eu nunca me deixei entrar numa depressão profunda. Eu sempre fui muito positivo mesmo nos momentos ruins, assim. Só que chegou um momento que o ápice desse momento, na verdade, desse período, foi que eu fiquei no meu quarto, lá em Dublin, assistindo Porta dos Fundos e Companhia durante 3 dias seguidos. E aí eu falei, poxa, chega, né? Tem alguma coisa errada, eu vou buscar ajuda. E aí eu falei com um coach, amigo meu, fiz uma sessão, e naquele momento, que tô chegando já onde eu descobri, né? Percebi que era isso mesmo que eu queria fazer, que é isso que eu faço hoje. Naquele momento eu descobri que eu queria fazer aquilo que aquele cara estava fazendo por mim naquele momento. Porque eu estava tomando uma grande decisão naquele momento. Eu ia largar a minha carreira que eu tinha ensinando outras pessoas a trabalharem com marketing digital, que era a minha expertise no momento, e iria me tornar coach, iria pro lado do desenvolvimento pessoal, que era algo que eu já gostava muito, só que ainda estava ali em segundo ou terceiro plano na minha carreira. Não era algo que eu tinha como prioridade na minha carreira. Eu falei, é isso que eu vou fazer. E de um dia para o outro, literalmente, eu vendi todos os meus projetos e resolvi focar no desenvolvimento pessoal. E eu me tornei coach naquele dia, mesmo não fazendo ideia de como fazer uma sessão sequer. E aí eu comecei a procurar ajuda e tudo com outros coaches. Falei, cara, como é que eu faço isso? Eu estava em Dublin, não tinha como fazer uma formação. O meu inglês ainda estava no início, eu não tinha como fazer uma formação nem em inglês por lá. Então, e além disso era uma coisa cara e lá é euro, enfim, ia ficar muito mais caro. E aí eu comecei esse processo todo, foi aí que eu fundei a Melhor Que Ontem, porque eu tenho pra mim, Thiago, acredito que você concorda comigo, a gente que é empreendedor, a gente tem que sempre buscar ser melhor do que a gente foi ontem. Sim. E eu falava muito isso, né? Eu falava, poxa, eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem, não melhor do que fulano ou ciclano. Eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. E aí isso ficou, e eu falei, poxa, tá aí o nome da minha empresa, tá aí o nome do meu blog, do meu negócio, do meu canal no YouTube, enfim, de tudo que eu faço. E aí foi onde começou, né? Foi onde e como eu já trabalhava com marketing digital, eu já sabia que dava para eu criar um curso, criar um treinamento, criar um e-book, vender serviço pela internet. Então, eu já sabia dessa possibilidade, eu só mudei de área e nesse momento foi quando eu comecei essa vertente realmente do desenvolvimento pessoal e também do empreendedorismo, que para mim tem tudo a ver, se mistura um sem o outro, vai tornar alguém um empreendedor. Se não for alguém que se autodesenvolve, uma hora chega, ele vai fracassar, porque ele não vai ter um teto, ele não vai saber como elevar o limite dele. E se você só focar no desenvolvimento pessoal, sem empreendedorismo,
provavelmente você vai só trabalhar para alguém, ganhar um salário e aquilo vai ter um teto também. Então acho que um precisa estar junto com o outro ali. O melhor que ontem me lembra muito a filosofia Kaizen, que é melhoria contínua. Não sei se você já ouviu falar. Já ouvi falar, já sim. É melhoria contínua no Japão. Isso aí é muito importante. Eu também me movo assim. Eu sempre vejo o que eu tenho que fazer hoje para ser melhor do que ontem. O que eu fiz ontem que eu posso melhorar ainda mais hoje em dia. Isso é perfeito e é o mínimo que acontece, mas muita gente não percebe. Exatamente, Thiago, porque tem uma coisa que é o seguinte, a inércia, na verdade, ela não existe na nossa vida. Ou a gente está crescendo, ou a gente está diminuindo, ou a gente está transgredindo, né? Ou você está indo para frente, ou você está indo para trás. Então você tem que estar sempre, todo dia, dando um passo para frente, melhorando, porque senão você piora. E qual foi o seu pior momento como empreendedor? Esse momento, como você superou ele, qual lição você tirou desse evento? Teve esse momento, né, que eu fiz essa mudança de carreira dentro do empreendedorismo, foi um momento bem complicado, mas eu tive um outro período também que foi muito difícil, onde eu fiquei quase um mês, mais ou menos, sem produzir nada, tá? Então, nesse período eu simplesmente não trabalhava, eu não tinha vontade de produzir, não tinha vontade de gravar um vídeo, não tinha vontade de escrever um e-mail, de publicar nada no blog, etc. Eu não sei se foi uma espécie de muleta que eu usei nesse momento, mas eu comecei a focar muito no meu desenvolvimento como homem. Eu tive uma espécie de desilusão amorosa. Não foi desilusão amorosa porque eu não gostava dessa menina em específico, mas era uma menina que tava certo que eu ia ficar com ela e tudo mais, e tava rolando aquele clima legal, só que eu não tive coragem de falar com ela. Isso me marcou muito. E é engraçado, porque todas as áreas da nossa vida se ligam no empreendedorismo, né? Então, por exemplo, esse fato de eu não ter coragem de ir lá e falar com aquela garota que eu gostei, ela gostou de mim, isso é uma falta de iniciativa, uma falta de decisão, e isso me influenciaria no empreendedorismo também. E eu resolvi focar nessa parte, então eu comecei a me desenvolver como homem, fazer cursos de autodesenvolvimento e relacionamentos, esse tipo de coisa, e eu desfoquei muito da parte de negócios. E nesse período eu comecei a fazer algumas dívidas, porque não estava entrando dinheiro, eu não estava trabalhando, etc. Então, assim, foi um período muito complicado, e algo que eu acho importante dizer é que nada do que eu vivi, tudo que eu passo, seja bom ou ruim, eu tenho orgulho de passar, porque isso me torna alguém melhor, né? Então esse período eu tenho muito orgulho dele, porque eu pude me desenvolver como homem, e hoje em dia que eu voltei com foco no negócio, tudo aquilo que eu aprendi de relacionamentos, de inteligência social, mantenho comigo. Então, por exemplo, quando eu vou num evento, isso facilita, eu consigo conversar com todo mundo muito mais fácil, né? De uma forma muito mais confiante, etc. Então, esse período que eu passei foi realmente um período muito difícil. E a lição que eu tirei desse momento, foram várias, na verdade, mas eu acho que foi como que eu terminei esse momento, como que eu acabei com esse momento ruim e voltei ao normal. Que foi o seguinte, um dia um amigo meu, ele falou pra mim o seguinte: Arlindo, quando você vai pra uma balada, por exemplo, e você fala pra você mesmo naquele dia, fala, poxa, hoje eu não vou beber. Ou quando você vai para um evento, você vai, sei lá, jantar com amigos, você fala, poxa, hoje eu vou ter uma alimentação balanceada. E aí você chega lá e você bebe, ou você chega lá e você come mais do que você disse que queria comer. Ninguém ali sabe que você prometeu não beber, que você prometeu comer corretamente, que você prometeu isso ou aquilo. Mas a sua autoestima sabe. E a autoestima da gente é como a gente se vê, a nossa confiança. E a confiança, a gente que é empreendedor sabe, a confiança é uma das coisas mais importantes pra gente, porque todo mundo aponta o dedo, fala, não, você não vai conseguir, é difícil, não sei o que, bababá. Enfim, tudo isso que a gente já sabe, a gente precisa se manter lá em cima. E quando ele me falou isso, fez toda a diferença. E depois disso eu comecei a falar, eu vou fazer isso. E aí eu ia lá e fazia, mesmo se desse preguiça ou se eu não quisesse fazer, porque ninguém ali sabe que eu prometi fazer aquilo, mas a minha autoestima sabe. Então essa foi uma das grandes lições que eu aprendi durante esse momento. Ótimo. E você só tem 20 anos, por enquanto, né? Por enquanto. Por enquanto. Não, isso daí é pra você perceber que, assim, muita gente fica, às vezes, procrastinando. Não, tem muitos problemas, tem não sei o quê. E você vê, você com 20 anos, você teve vários problemas. E você consegue superar isso tudo e consegue botar o foco. Não importa o que aconteça, você consegue manter energia. Por mais que aquela energia naquele momento diminuiu,
você conseguiu colocar a energia de novo no patamar normal. E não, peraí, a gente tem que mudar isso, vamos mudar. Então você parece que vive sempre tendo... Vai ter aquele problema, você sabe como sair do problema. Você acaba criando uma casca que sempre vai ter uma estratégia para sair disso. Exatamente. E assim, Thiago, uma coisa que eu tenho aprendido com as minhas experiências e tudo mais, é que o problema, ele tem que fazer parte... Não o problema em si, mas o desafio, ele tem que fazer parte da sua vida. Porque você vê, o período difícil que eu passei em Dublin, eu aprendi demais. É o momento que eu mais lembro, um dos momentos que eu mais lembro da minha vida, um dos momentos que eu mais aprendi. Esse segundo momento também foi um dos momentos que eu mais aprendi na minha vida. Então ninguém aprende quando tá feliz. Isso é até engraçado e talvez contra-intuitivo, mas ninguém aprende quando tá muito feliz. Aprende quando tem um desafio. Porque quando tá tudo feliz, você tá dentro da sua zona de conforto. Tá tudo certo, você não tem o que mudar. Agora, meu amigo, quando tem um desafio, quando você toma uma porrada e você fala, caramba, e agora? É nesse momento que você vai buscar uma solução, que você vai aprender a se desenvolver em áreas que você antes não precisou se desenvolver, mas que agora você precisa. Então você vai se tornando um ser humano melhor, uma pessoa mais forte, uma pessoa mais preparada para aí sim você ir subindo de nível. Perfeito. Agora a gente vai mudar um pouquinho, vamos pegar essa energia que você tem. O que na sua empresa te faz acordar cheio de garra todos os dias? Thiago, tem até um vídeo que eu gravei, que tá no meu canal do YouTube. Se eu não me engano, o título é Por que eu faço o que eu faço? E nele eu falo exatamente por que eu faço o que eu faço, né? Por que eu acordo todos os dias muito animado. Pelo fato da minha vida ser valiosa demais pra eu não ser foda. Desculpa pela palavra, não sei se poderia falar, mas... Não, claro que pode. Tem até uma frase, eu acho que você conhece, que diz o seguinte: o mundo tá cheio de gente nota 7. Você tem que ser foda, né? Você tem que ser alguém foda, porque a sua vida é muito valiosa pra você simplesmente ser medíocre. E medíocre não é um palavrão, mediocridade é simplesmente você tá na média, né? E assim, pra mim, ser foda é fazer a diferença na vida de outras pessoas. Porque quando você chegar lá no final da sua vida, o que mais vai contar é o seguinte: quantas pessoas você ajudou, né? Quantas vidas você impactou? E sem demagogia nenhuma, sem papo esotérico, etc. É simplesmente isso. Quantas pessoas você ajudou? Quantas pessoas você fez sorrir? Quantas pessoas você fez com que a vida delas fosse melhor? Porque não se trata sobre você. Quando você ajuda outra pessoa, e é até engraçado dizer isso, mas quando você ajuda outra pessoa, você está sendo muito mais egoísta do que quando você está pensando em si próprio. Porque quando eu ajudo outras pessoas, eu me ajudo muito mais do que a ajuda que eu estou dando para ela, né? Enfim, para mim é isso. Para mim é fazer a vida das outras pessoas serem melhores e com o meu trabalho, com a minha presença, com os meus vídeos, com o meu conteúdo. Perfeito. E se você pudesse ter um mentor por um dia, ele sendo fictício ou não, e de qualquer época da humanidade, quem seria ele e por quê? Essa é fácil. Tem alguns, na verdade, mas acho que o principal seria o Tony Robbins. Ele é um autor, né, na área de programação neurolinguística, um dos precursores aí da programação neurolinguística. E tudo que a gente cria nasce no nosso cérebro, nasce do nosso estado, né, e entender exatamente como isso funciona e saber como criar a realidade externa a partir da minha comunicação verbal e não verbal, a partir daquilo que eu penso e sinto e etc., é uma das coisas mais poderosas que existe. E é basicamente dizer que eu posso controlar tudo que me acontece, né? Pelo menos a maioria das coisas que me acontecem. Então acho que se eu pudesse ter um mentor... Na verdade eu considero ele como mentor, só não é alguém tão próximo assim, né? Sim. Tony Robbins, com certeza. Perfeito. Arlindo, a gente está chegando na rodada final. A rodada final são perguntas com respostas rápidas de até 30 segundos, tá bom? Show. O que te segurava para não ser um empreendedor? A falta de que eu poderia ser um. Porque na época que eu tinha 17 anos eu não sabia desse mundo. E aí quando eu descobri, eu tomei a decisão. Porque eu já estava infeliz naquilo que eu fazia, né? Não gostava do mercado, não gostava de fazer aquilo que eu fazia. Então só foi quando eu descobri que eu poderia ser um empreendedor, eu decidi me tornar um. Então a falta de conhecimento que esse mundo existia. E qual foi o melhor conselho que você já recebeu? Everything is impermanent. Eu estava na Tailândia, eu pude viajar para lá e eu fiz um retiro de meditação durante 7 dias. Tem até um e-book, inclusive, que eu escrevi contando essa história. E minha mestra teve um dia que ela falou, everything is impermanent, né? Tudo é impermanente, a felicidade e o sofrimento. Então se você está num momento ruim hoje, tenta aprender o máximo com ele e sabe que é impermanente. Amanhã você vai estar muito mais feliz do que você estava hoje. E se hoje você está muito feliz, aproveita.
porque depois vai vir um desafio. E é tudo assim, a vida é impermanente, a gente precisa aprender a lidar com isso. Aprender nos momentos difíceis e curtir ao máximo, estar presente, estar aqui agora nos momentos felizes, né? Perfeito. É aquele negócio, né? Você tem que ser, não querer só. Você tem que ser aquilo para depois querer alguma coisa. Exatamente. E qual hábito você percebe que ajuda a manter o seu sucesso? Aqui eu vou começar com uma frase que é: me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Então, andar com as pessoas certas. Nesse momento que eu passei por dificuldade, que eu não estava sem foco e tudo mais, eu notei que eu estava andando com as pessoas erradas. Eu voltei a andar com amigos antigos que eu tinha largado, perdido contato, porque enfim, eles queriam outras coisas que não estavam alinhadas àquilo que eu queria. E eu voltei a andar com eles. E aí quando eu voltei ao normal, minha mente, eu falei, não, peraí, vamos voltar ao normal. Eu me afastei desses amigos de novo. Porque é automático, eles não fazem parte do mundo que eu quero pra mim. Então eu preciso andar com as pessoas certas, eu preciso escolher amigos que estejam alinhados com aquilo que eu quero. E não tem nada de errado, não quer dizer que eu olhei pra eles e falei, cara, sai daqui, não quero mais falar com você. Eu simplesmente me afastei e me aproximei das pessoas que realmente faziam sentido e que me faziam alguém melhor, que me motivavam, que me levavam pra frente. E você possui algum aplicativo ou site que te ajuda sempre, que você poderia compartilhar conosco? Tiago, tem dois aqui que me vem à mente que eu uso bastante. Um é o Evernote, para fazer anotações, escrever ideias, etc. Isso em qualquer lugar, se tivesse, pode anotar uma ideia. E eu gosto sempre de tirar a ideia da minha cabeça para, enfim, para não dar um treco, né? A gente pensa muita coisa, então sempre que vem uma ideia eu coloco no Evernote. E tem o MindMeister, acho que é MindMeister que se fala. MindMeister. É MindMeister, né? Então, e que é de mapa mental também para organizar ideias. Você vai fazer alguma palestra, vai criar um curso, enfim, tem alguma ideia para sua empresa, alguma coisa, você vai lá e organiza no mapa mental, é muito bacana, recomendo demais, inclusive a conta paga, tá? Beleza. Acho que esses dois eu recomendaria por enquanto. Ótimo. E qual livro você recomendaria para os nossos ouvintes e por quê? Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. É fantástico, você precisa ler ele várias vezes. É incrível, é incrível. Poder Sem Limites, do Tony Robbins. PNL pura, ele vai te explicar exatamente como é que você cria resultados na sua vida externa através daquilo que você comunica, né, dos seus sentimentos, pensamentos e comunicação verbal e não verbal. É um livro também que você tem que ler várias vezes. E Quem Pensa Enriquece, do Napoleon Hill. Apesar aqui de ter dois que o título fala especificamente sobre riqueza, mas na verdade é sobre quem você é, né? Na verdade é sobre quem você é, quem você precisa se tornar para chegar onde você quer chegar. Então acho que eu recomendo esses três: Segredos da Mente Milionária, T. Harv Eker, Poder Sem Limites, Tony Robbins e Quem Pensa Enriquece, do Napoleon Hill. É tudo baseado no mindset, na mentalidade da pessoa. Exatamente. Assim, o título de enriquecimento obviamente é o que chama a atenção e tudo mais do pessoal. Só que no final das contas você vai descobrir que é sobre quem você é, né? É aquilo que você citou agora há pouquinho. É sobre quem que você tem que ser para você ter aquilo. Não é o contrário. Se eu não tenho o que eu quero, se eu não tenho 20 bilhões na minha conta, é porque eu não estou preparado para ter 20 bilhões na minha conta. Eu não sou o tipo de pessoa que tem 20 bilhões na minha conta. Porque se eu fosse, eu teria. Né? Então é sobre quem você é, sobre como você age, como você pensa e tudo mais. Além disso, a gente vai chegar agora na última pergunta, e a pergunta mais criativa, e eu espero uma resposta muito boa de você. Beleza? Show de bola, ó a pressão. Imagine se acordando amanhã num mundo novo, igual ao nosso, mas que você não conheça ninguém. Você continua com todo o conhecimento e habilidades que sempre teve. Casa, comida, as contas estão todas pagas. Você só tem um notebook e R$5.000. O que você faria nos próximos 7 dias? Bom, levando em consideração que eu tenho o mesmo conhecimento e habilidade, a primeira coisa que eu faria, eu me inscreveria num evento, num treinamento de empreendedorismo, marketing digital, alguma coisa nessa área. Tanto para aprender ainda mais, né, eu já vou ter esse conhecimento e habilidade, mas aprender ainda mais, mas principalmente para eu me aproximar dessas pessoas. Quando eu me tornei empreendedor, eu tinha 17 anos, eu só fui no meu primeiro evento com 18, Thiago, e a partir desse momento, dos 18, eu fui como espectador daquele evento, que foi Afiliados Brasil, talvez você conheça, talvez não sei. Sim. Mas, então, eu fui como espectador, eu tinha 18 anos. Em um ano, eu fui como palestrante, e nesse um ano eu fui em mais de 13 eventos.
E conforme eu fui conhecendo pessoas que estavam em níveis acima que o meu, tanto de negócio como desenvolvimento pessoal, etc., eu fui subindo, quase que por osmose, é automático, porque você não aguenta ficar parado. Seu cérebro olha para aquelas pessoas e fala, caramba, dá para mim ir também, vamos. E aí você vai. Então assim, eu me inscreveria em eventos, iria em treinamentos desse tipo, para eu me aproximar dessas pessoas, para eu me tornar amigo dessas pessoas. Beleza. Arlindo, eu te agradeço mais uma vez pela entrevista, mas antes de finalizar, eu queria que você deixasse um conselho para os ouvintes e o melhor meio de entrar em contato com você. Show de bola. Deixa eu pensar num conselho aqui. Eu acho que é a ação. Eu acho que é você se colocar em ação. Levando em consideração principalmente esse meu momento que eu passei, né? Esse quase um mês que eu fiquei parado um tempo atrás. O que eu fazia, eu não me movia. E eu não me movia na parte do business, mas eu procurei outras formas de me mover, que foi a parte de eu me desenvolver como na questão de inteligência social, né? Então, eu me movia de qualquer forma. Eu dava um jeito de estar crescendo, de estar indo para frente. Porque é igual eu falei, se você não está crescendo, você está transgredindo. Então, sempre, todo dia, busca estar um passo à frente em qualquer área da sua vida. Se uma área não está boa, cara, vai em outras áreas e tudo mais, enquanto você não consegue organizar aquela área que não está tão boa, mas sempre se movimenta, sempre se coloca em ação, porque a ação gera resultado. Se você não agir, você não vai ter resultado. Aliás, você vai não ter resultado é um resultado, só que é um resultado que provavelmente você não vai querer ter. Exato. E para entrar em contato comigo é só entrar em melhorqueontem.com.br, lá pela área de contato. Você pode me mandar um e-mail, eu respondo todos os meus e-mails, vai ser um prazer ouvir do pessoal aqui que está ouvindo esse podcast o que eles acharam. Se tiver alguma dúvida, se eu puder contribuir de alguma forma, vai ser um prazer. E, Thiago, muito obrigado por participar aqui desse podcast. Igual eu te falei, eu tô querendo começar o meu também, então, para mim está sendo uma experiência muito bacana estar aqui conversando com você. Espero que tenha sido produtivo, tanto para você quanto para o pessoal que tá aí ouvindo a gente. Com certeza foi muito produtivo. E, pessoal, ouvinte, eu vou deixar todos os contatos do Arlindo. Também eu tomei a liberdade, Arlindo, de botar seu Twitter também aqui, tá bom? Claro, pode pôr. Inclusive, ô Thiago, lá, quem entrar lá no blog, no melhorqueontem.com.br, lá tem um e-book que chama 7 Dias de Retiro, que eu conto em detalhe como é que foi essa experiência que eu tive na Tailândia, né? Que eu fiquei 7 dias isolado fazendo um retiro de meditação. E lá é gratuito, só por e-mail lá e baixar. E acho que pode ser bacana para o pessoal entender como é que foi. E também lá eu compartilho muitas das lições que eu aprendi, tanto com a experiência quanto com a minha mestra, que eu conversava todo dia lá. Então pode ser bacana. Beleza. Mais uma vez, muito obrigado, Arlindo. Show de bola. Tamo junto. Você gostou do Empreendedor a Todo Vapor de hoje? Então aproveita para colocar 5 estrelas no iTunes e ajudar o programa a crescer. Eu quero entrevistar mais empreendedores e mostrar que empreender é uma questão de ação. Entre no iTunes e recomende o Empreendedor a Todo Vapor. Esse foi o Empreendedor a Todo Vapor, sua dose diária de inspiração empreendedora. E você, está preparado para decolar?